Salmos de número 45. O propósito, irmão, dessas exposições, além da nossa, claro, edificação, é ajudar os irmãos a ler o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, e poder ver Cristo, tá? Poder ver como os textos apontam para Jesus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando se trata do livro dos Salmos, né? Acham que é apenas a questão emocional, alguns tomam alguns textos até de forma legalista, mas os Salmos são muito preciosos para a nossa vida, onde trata da vida do nosso rei. Vamos ler o Salmo 45, vamos ler todo. Diz assim, ó: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura ao poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam o aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos. Esqueça o teu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos. Com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença, com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dirija na exposição da sua palavra. O significado desse salmo, é claro, né? Ele trata-se de uma canção de amor composta para o casamento de um rei com a sua princesa. Celebra aqui, claro, o amor entre um homem e sua mulher no enlace matrimonial. Conforme a gente já viu nas lições passadas, do Salmo 42 e 43 e 44, esses salmos eles são muito específicos em cada área. Por exemplo, 42 foram os coraitas que escreveram, 42 e 43, o 44 também, e aqui o 45 faz parte de um dos coraitas, dos grupos que fazem este salmo. E o conteúdo aqui dentro é a expressão amor. Amor. E um amor que produz um fruto, né? São filhos e filhas. O texto ele é perfeito para uma cerimônia de casamento. Isso é a grande verdade. Só que o Salmo 45 aponta para algo muito superior ao casamento. Ele aponta para Jesus. Nós temos que ter noção disso aqui. O casamento, por exemplo, ele só existe porque, além da necessidade de
procriação, como está lá em Gênesis 1:28, multiplicai-vos, a imagem do amor de Cristo pela igreja precisa ser encarnada e exemplificada no amor do esposo pela esposa. Outro exemplo, a submissão da igreja a Cristo precisa ser evidenciada e espelhada na submissão da mulher para com seu marido. Outro exemplo, no céu não vai haver casamento. Não haverá casamento no céu porque não haverá mais essa necessidade dessa imagem de amor de Cristo pela igreja. No céu nós vamos ver como Ele é, no céu nós teremos uma aliança eterna com Ele, então não precisará mais de casamento. Então esse texto, tratando-se de um casamento do rei com a sua princesa, com a sua noiva, mas ele, de forma maior, aponta para a pessoa de Jesus. Nós encontramos no Salmo 45 a imagem do Rei dos Reis, a imagem de Jesus Cristo entronizado e reinando com justiça. E é tão óbvio isso, irmãos. Marca logo na sua Bíblia aí o versículo 6 e 7. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9 cita esse texto. E olha o que diz lá Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, ama a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Olha o que diz Hebreus 1:8. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus. Em Hebreus 1:8, Deus está chamando o seu Filho de próprio Deus. Se alguém questiona ainda a divindade de Jesus, mostra esse texto para a pessoa. Hebreus 1:8. Deus falando com o seu Filho: tu és Deus. Incrível isso, magnífico. Então, o tema de hoje nós vamos tratar aqui nesse Salmo 45, que é um poema de amor ao grande rei. Vai envolver o que? A beleza, vai envolver o poder e vai envolver a majestade do rei Jesus. Então nós vamos aqui para a primeira lição do texto, que está aí no seu slide. Qual é a primeira lição? A beleza de Cristo, o rei. O salmista aqui, ele começa se apresentando como um poeta da corte. Olha o que ele dizia no verso 1: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra a quem? Ao rei. É incomum isso aqui nos salmos, irmãos, porque o orador, quando você lê os salmos, o orador ele se expressa mais como um líder de adoração. E observe, não sei se na sua Bíblia tem acima, fala para o mestre de música, melodia de lírios, dos coraitas, enfim. Então, isso aqui é novo no Salmo 45, verso 1, porque ao invés de ele se dirigir ao público como um líder, ele se dirige como um poeta. E ele fala com o coração ao dirigir o seu poema. Ele não escreve com a caneta em pergaminho, mas com a sua própria língua. O seu tema aqui é um tema nobre, tratando-se ao rei e à sua rainha na ocasião do seu casamento. O rei aqui, ele é engrandecido pelas qualidades que possui, pelas suas bênçãos que lhe foram concedidas. Olha o verso 2: és homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. No Antigo Testamento, homens são chamados de excelentes ou belos, como se dá aqui com o rei desse texto. Por exemplo, Absalão, lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, ele é chamado de belo. Esse termo é uma referência à sua perfeição geral. O que é que o salmista está querendo trazer para nós? Que essa perfeição que ele está falando aqui é sobre Deus. O salmo é sobre Deus estabelecer uma dinastia real, que governaria o seu reino na terra. 1 Crônica 28 fala sobre isso. E é interessante que no texto aí no verso 2 diz que a bênção de Deus na vida desse homem era para sempre. Ou seja, por causa disso o salmista pode louvar o rei dessa maneira. Era por causa do favor de Deus que os reis mereciam tais louvores.
E se você observar, irmão, um rei, ele era um representante do próprio Deus naquela época. O versículo 3 da sua Bíblia diz assim, ó: prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Esse elogio aqui, irmão, não pode ser para outra pessoa nesse mundo, a não ser para a pessoa de Jesus Cristo. Nas palavras de um comentarista, Derek Kidner, ele diz o seguinte, abre aspas: este rei não é mera figura de proa, é a personificação de tudo quanto dá à realeza sua glória sem igual. Se você observar o verso 3, o verso 2 e o verso 3, o que esse poeta fala dessa pessoa, ela é muito majestosa. Os versos 3 ao 5, o noivo ele é formoso, ele é apresentado como um guerreiro vencedor, diz o texto aí, que ele vai vitoriosamente, um herói que triunfa sobre os seus inimigos. O noivo esplendoroso, que é o rei dos reis, é guerreiro, trajado com sua espada, ele é um herói conquistador, está aí no versículo 4, cingido de glória e majestade, ele é justo, olha o versículo 4, na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Esse rei que o poeta fala, e claro que a pessoa de Jesus lá na frente a gente vai ver isso, é um rei que ele não sai derramando o sangue dos outros, ele derrama o seu próprio sangue, ele luta pela justiça, ou seja, ele justifica os pecadores, ele luta pela verdade. No verso 6, que é onde a gente citou no início lá na introdução, olha o que diz o verso 6: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu rei. Essa garantia, irmãos, está enraizada na aliança que Deus fez com Davi. Lá em 2 Samuel 7,16, o texto diz assim, ó: a tua casa e o teu reino subsistirão para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. O que o poeta diz aqui no Salmo 45, ele fica chocado com isso, é que o trono de Deus esse trono vai durar para sempre. Para sempre. Outra coisa que você tem que observar nesse salmo é que esse representante de Deus aqui, que é esse homem, esse rei, ele é o representante de Deus na terra, é um rei davídico. E esse homem, ele deveria ser o quê? Justo em seus negócios. Diz o texto que ele deseja justiça e odeia o quê? A maldade. Deus lhe dá uma posição de rei. Olha o versículo 7, ó: amas a justiça e odeias o quê? A iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo e óleo de alegria. Esse texto está se referindo a Jesus Cristo, irmãos, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Observe que Deus chama o seu próprio Filho de Deus. Aqui são provas claras de que Jesus ele é divino, de que o trono dele é eterno, é real. A expressão na sua Bíblia que tem aí cetro, esse cetro o cetro real de Cristo, é o cetro de equidade. O que era um cetro de um rei? Era um bastão que eles tinham na época e simbolizava o que? A autoridade real. Aqui indica que Jesus Cristo, o Messias, governará com justiça absoluta. O seu reinado também será absolutamente o que? Santo, pois é um rei que ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Já nos versos 9, a cena muda para núpcias. Olha o que diz o verso 8 e 9: com as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filha de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Aqui a cena, irmão, é uma cena de núpcias. Para as vestes do rei, que são as vestes bastante belas.
O texto fala de mirra, que era algo muito cheiroso, que podia ser usado como um presente valioso. Você vê isso lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. A expressão aí aloés e cássia eram resinas aromáticas de cascas de árvores, tá? Marfim era usado também para tirar crosta de madeira, de barcos ou de móveis, tá? Eles passavam aquilo para tirar aquelas crostas, aquelas coisas que ficavam estragando a madeira. Esse tipo de ouro aí, não se sabe especificamente onde era que eles se encontravam, mas algum diz que era perto de Meca e Medina. E no versículo 9 você vê a noiva sendo acompanhada por mulheres da família real, que toma ali a sua posição à destra do rei. O que esse salmo quer dizer logo de cara no versículo 1 ao 9, irmãos? Que esse rei era formoso em seu caráter, em suas palavras e em suas obras. Esse rei, ele é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o que o Novo Testamento diz que ele é o pão da vida, a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele, Jesus, é o pastor das ovelhas. Jesus é chamado lá no Novo Testamento a ressurreição e a vida. Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala em João 15, ele é a videira verdadeira. Esse salmo está mostrando que esse homem é o próprio Cristo, perfeito em seu exemplo, irresistível em suas palavras, poderoso em suas obras. Ele é divino por causa dos seus atributos. O Charles Spurgeon, em seu comentário Os Tesouros de Davi, ele diz o seguinte, abre aspas: Jesus é formoso em todos os lugares e em todos os pontos de vista, porém não mais do quando o vemos em união conjugal com a igreja. O amor dá um jato arrebatador de sua glória, a sua beleza. Charles Spurgeon pega esse versículo 9 principalmente e diz que aqui nós podemos ver a formosura do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a união com a sua noiva, que é a igreja de Cristo. E agora, se você observar dos versículos 10 ao 15, o Salmo vai falar da glória dessa noiva, a noiva de Cristo, o Rei. Ele diz no versículo 10 o quê? Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. Depois de tratar o salmista das glórias do Rei, a palavra é dirigida à noiva, à princesa. E o que ela tem que fazer? Ela tem que prestar atenção às palavras de conselho, está aí no versículo 10, a ordem que o rei dá, que ela tem que esquecer o seu povo, a casa de seu pai. O que significa isso? Que ela era o quê? Uma estrangeira. Esqueça a sua casa, esqueça seus parentes. Quem já leu o livro de Ruth, você observa que Noemi, ela no regresso de Orfa, o que ela diz lá? Ruth fala assim: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela esquece a sua linhagem de deuses, ela esquece a sua idolatria, ela esquece toda aquela vida que ela tinha lá atrás e diz: a partir de hoje eu vou servir o teu Deus. Então, por que esse rei se agradava dessa noiva? Olha o versículo 11 aí, ó. O rei foi cativado pela sua beleza. A afeição do rei por sua noiva se deve à sua beleza. O texto fala ainda no versículo 11 que ela deveria chamar ele de seu Senhor, o seu Senhor. E eu não sei se os irmãos lembram, se você observar lá em Gênesis 18, versículo 12, quando Sara, esposa de Abraão, ela chamava ele de quê? Meu Senhor. Me parece que o verso 11 mostra que o casamento veio primeiro, depois é que ele escreveu os versículos 1 ao 9, porque ela já chama ele de meu Senhor, que ela já é casada com ele, tá? Então as instruções que vêm nos versículos anteriores vêm depois do seu casamento. Então o casamento aqui no texto de Salmo 45, ele é uma nova relação,
entre as nações. Olha o que diz o versículo 12: a cidade de Tiro vai trazer o que? Presentes. Seus moradores ricos buscarão o que? O seu favor. Então, essa noiva aqui, ela agora entra no palácio, ela se casa com o rei, e ela tem todos os direitos agora do palácio. Ela vai ganhar presentes. No versículo 13 ao 15, note aí com cuidado, olha o que diz, olha: cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de quê, irmãos? De ouro. E o discurso aqui, irmãos, é pronunciado novamente ao rei acerca da sua noiva e de seus companheiros. Fica evidente aqui nos versículos 13 ao 15 que a beleza dessa mulher não é a beleza interior, não, viu? Não é a beleza interior que é descrita, mas é as suas joias, as suas vestes. Ela é trazida ao rei acompanhada por suas damas de honra, observe o texto. São conduzidas ao palácio numa procissão de muita alegria, muita festa, algo semelhante ao casamento moderno de hoje, né? Quando você abre a igreja, os convidados de um lado do outro, um tapete vermelho, e o noivo aqui esperando a sua noiva, e vem aquelas damas acompanhando. Então, se você olhar para o texto, está encenando todo aquele momento do casamento. O que é que esse texto tem a ver com a gente? Primeiro, nós somos a noiva de Cristo. Observe no versículo 10 que a noiva ela é chamada de filha, irmãos. Está aí, ó, anota, veja o versículo 10. Ouça, ó filha. Ela é chamada de filha, e ela é chamada para ouvir e dar atenção aos conselhos dele, além de ser convocada a obedecer. A noiva também, se você observar, e isso é uma aplicação para nós, ela deve esquecer o seu passado. O que Deus está falando aqui através desse texto para a igreja? Que nós fomos exortados a nos deleitar no noivo, esquecendo a nossa vida lá atrás, a nossa vida de pecado. Essa noiva aqui, ela é uma estrangeira, nós também somos. Nós somos gentios, e o Senhor nos atraiu para o seu reino. O que o texto está chamando a nossa atenção é que eu e você devemos nos deleitar no noivo, que é Jesus Cristo. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, lá no versículo 10, ele diz assim, ó: antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, a mulher do versículo 10 é uma aplicação para a igreja. Nós devemos esquecer o nosso passado. Talvez alguns, eu até citei na quarta-feira passada, de alguns que acham, não, é melhor estar no mundo lá fora do que estar na comunhão da igreja. Não é. O texto está exortando: esquece isso, esquece essa vida que tu tinha lá atrás. Muitas vezes as decepções dentro das nossas igrejas é melhor do que ser decepcionado lá fora e desonrar a Deus. Porque as decepções, as lutas que nós temos dentro do povo de Deus, nós temos o nosso noivo, em que nós podemos nos deleitar na hora das nossas crises. O nosso noivo é Cristo. No versículo 11, quando ela rompe com o seu passado, a noiva era o que? Ela é separada para um relacionamento de fidelidade com o seu noivo. Foque bem, ou seja, o que ele diz? O rei é cativado pela beleza, ela é o seu senhor. Aí no versículo 13, eu não sei como é que está a sua versão aí, mas a minha diz assim: cheia de esplendor está a princesa aonde? Nos seus aposentos. A sua santidade, irmãos, é a sua formosura. O rei vai desejar a formosura dessa mulher. E que o rei está olhando não é nem para a beleza interna dela ainda, está olhando para a beleza externa. Que beleza é essa? A santidade dela. A santidade que nós temos hoje por causa de Jesus. Anote aí, se você quiser anotar esse texto, mas lá em Isaías 62, versículo 1 e 2, diz assim: por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha.
as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Olha o que Deus está dizendo, que a beleza da igreja, por causa da justiça que Cristo colocou em nós, será tão bela que outros povos vão ver a beleza da igreja. Quando uma noiva entra no templo, no hora do casamento, as mulheres principalmente vão olhar o quê? Que vestido, que sapato, que grinalda. E na hora dos comes e bebe, todo mundo fica olhando como será o bolo. Homem não está nem não, o homem chega e come o que tiver, né? Mas a mulher olha para os detalhes. Então o que Cristo está falando aqui, o que o Senhor fala aqui no Salmo 45, é que a noiva precisa entender que agora ela tem um Senhor, o seu noivo, Cristo Jesus. O Novo Testamento diz, irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e a igreja foi chamada dentre outros, tantos os povos, para honrar a Cristo, para adorar a Cristo, para confessá-lo como seu Senhor. O versículo 12 deixa bem claro que a noiva, ela é formosa para outros povos viriam de outros locais para abençoar ela com joias. O que é que Deus está dizendo para nós também? Que outros povos vão vir a Cristo por causa da igreja. Deixa eu citar novamente Charles Spurgeon, e ele me dá uma clareza em relação a isso. Ele diz assim: quando a igreja abunda em santidade, não lhe faltará a homenagem dos povos circunvizinhos. A sua glória impressionará e atrairá os gentios, pois até eles também se unem em prestar honras ao Senhor. O poder das missões estrangeiras está em casa. Uma igreja santa será uma igreja poderosa. Não faltará tesouros nos seus cofres quando a graça está no coração. Charles Spurgeon entende que uma igreja, quando ela abunda, quando ela transborda em santidade, outros povos vão honrar essa igreja, chegando-se para a pessoa do seu noivo, que é Cristo Jesus. Então note, irmão, no texto que a glória da noiva ela é notória para o seu noivo, para o seu amado. Além de ser notório para todos os outros povos, é notório para o seu noivo. Olha o texto aí, ó. Mais uma vez, no versículo 13, eu chamo a sua atenção de novo. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. 14, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à sua presença. O que é que o texto está dizendo, principalmente no versículo 13? Que essa noiva, ela era muito elogiada pelo seu noivo. O noivo se agradava dela. Deus também se agrada do seu povo por causa de Jesus. Nós temos trajes de justiça, da justiça de Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos libertou. No versículo 15 diz aí, ó, bem no finalzinho, que elas são que dirigidas, ou seja, são conduzidas ao palácio do rei. Queridos irmãos, a igreja ela é dirigida até o palácio do rei. Ela não vai por conta própria, não é pela força dela, ela é conduzida. A igreja de Cristo ela foi convencida, convertida, transformada para poder ir até o palácio do rei. Lembra do que Jesus falou em João 6,44? Ninguém que vai a Cristo, ninguém que vem a mim, ele fala, só vem se o Pai me der. E o que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. Então essa noiva ela é bela por causa do seu noivo. O seu noivo que adornou ela, colocou veste de justiça nela. E o versículo 16, eu quero concluir o último ponto da noite. Além de nós termos aí a beleza de Cristo, a glória da noiva de Cristo, ele volta novamente, o legado de Cristo. Olha o 16 e 17. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás o quê? Príncipes. 17. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Irmão, tudo indica, no versículo 16, que
que o orador é o próprio salmista, quando pondera aí sobre a dinastia que nunca vai se destruir. Diz aí: a seus filhos serão dadas posições de grande responsabilidade, e na expressão da NVI menciona a ideia de príncipes, né? Onde se fala na questão da casa real. Essa questão da dinastia que o salmista fala era um motivo de louvor nos povos gentílicos. Por trás desse salmo, ou desse salmista aqui, tem as promessas de 2 Samuel 7, quando Deus fala para construir o templo, e ele diz que o trono dele seria para sempre, e que viriam outras nações, outros povos se dobrar diante do Senhor. O que o texto quer nos mostrar, irmãos, é que nunca faltou ao Senhor um remanescente fiel. Nunca faltou um luzeiro a brilhar. Nunca faltou alguém que se prostrasse diante de Jesus. Nunca. No Antigo Testamento, lembra das pessoas, do próprio profeta que clamava: ninguém ficou, somente eu. E Deus falou: não, Senhor, tem 7.000 que não se dobrou a mim, a Baal, é verdade. Tem 7.000 que é fiel a mim. O Charles Spurgeon, em seu comentário também, ele diz o seguinte: a linhagem da graça nunca se extingue, nunca vai acabar o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus, ele é eterno, pode ter certeza disso. E aqui nós temos aplicações já. Primeiro, nós somos constituídos reino e sacerdotes. Nós somos adotados na família de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento, irmãos, que nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado e potestade. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós seremos conduzidos não apenas à glória, mas também ao trono de Deus, como está lá em Apocalipse 3:21. No versículo 17 desse Salmo 45, nos lembra que o noivo, Cristo, se humilhou até a morte de cruz. Mostra que também nos lembra que Cristo foi exaltado com um nome acima de qualquer outro nome. Nos lembra também que Ele é o Senhor, e diante dele todo joelho vai se dobrar naquele dia. Está aí o versículo 17, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Eu concluo dizendo o seguinte sobre esse salmo. Primeiro, que o Salmo 45 ele é um salmo messiânico. Ele fala de Jesus, de um evento particular e menor, que é o casamento de um rei. Aqui a história pequena é o casamento de um rei com a sua noiva, mas passa para um geral e maior, a união de Cristo e a sua igreja. É dessa forma que a gente tem que ler o salmo, irmão. E quando nós lemos o salmo dessa forma, olhando para Jesus, dentro do que nós chamamos de estudos de teologia, a gente já aprendeu isso aqui na IBD. Isso aqui é uma tipologia, é um tipo de Cristo o salmo está apresentando. E os rabinos no passado faziam muito isso. Os primeiros crentes no Novo Testamento, para ver Cristo no Antigo Testamento, eles se apropriavam do Novo Testamento para encontrar Cristo aqui. E esse poeta que escreveu esse salmo aqui, tem até um comentarista, esqueci o nome dele agora, mas ele entende que essa poesia foi feita, a maior parte nem foi por um homem, foi por uma mulher, de tão perfeito que estava, segundo ele. Ele entende que a mulher tinha mais habilidade para escrever uma poesia naquela época. E essas poesias aqui, essas frases poéticas, não tem como você não ver Cristo aqui. O Antigo Testamento fala de Jesus. O ensino desse salmo é de Cristo. É Cristo ligado ao seu povo, e é ligado por um amor eterno. O amor de Deus aqui é um amor sólido pela igreja. É um amor sólido, é um amor real. O Spurgeon, ele vai citar um cidadão chamado George Rogers no seu livro. Ele diz o seguinte: que Cristo é o prazer do Pai. Eu farei ser lembrado o teu nome de geração em geração. Cristo é o tema da igreja. O seu nome será lembrado. Cristo é a glória do céu. Os povos te louvarão para todo sempre. Então, esse salmo todo, ele é um salmo cristocêntrico. Esse rei aqui é o nosso Jesus. Essa noiva é a sua igreja. E por fim, irmãos, nós temos um poeta dentro de nós.
Vocês sabiam disso? Nós temos um poeta que nos ajuda a dirigir as palavras corretas de exaltação a Jesus. Sabe quem é esse poeta? O próprio Espírito Santo. O papel desse poeta dentro de nós não é exaltar nós mesmos. O papel desse poeta dentro de nós é exaltar a beleza, o poder e a majestade do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela beleza que esse salmo nos apresenta. Apresenta um Cristo que é majestoso, apresenta um Cristo que honra e se agrada da sua noiva, por causa da justiça que Ele mesmo colocou sobre ela. Esse salmo apresenta e deixa um legado que é a própria igreja, que ela continua hoje, ó Deus, anunciando a mensagem do Evangelho a todas as nações. Que a santidade da tua igreja possa atrair outros povos para o Senhor. Que a dedicação e a obediência do teu povo possa atrair outras pessoas que se rendam a Jesus Cristo. Nós oramos, pedindo ao Senhor que nos abençoe no retorno para casa. Que tenhamos uma noite de descanso, segundo a tua graça e a tua vontade. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas.